Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos, ouvintes e espectadores da Rádio e TV Fraternal. É com muita alegria, com muito carinho que os recebemos aqui, neste momento em que faremos o Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Estou aqui acompanhada do Paulo e da Mara, amigos que estarão juntos a mim. Eu sou a Kátia, farei a condução aqui do nosso Evangelho de hoje. São os amigos que me acompanharão, os comentários que faremos sobre o texto de hoje. O texto de hoje será do capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, e o item que desenvolveremos será o item 15, Desprendimento dos Bens Terrenos. Esse texto, ele se encontra, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, abaixo do vídeo. Você pode acompanhar a leitura por lá, mas caso você tenha o Evangelho segundo o Espiritismo aí junto a você, você pode abrir nesse item. Tá? É sempre muito agradável a nós estar junto a vocês nesse dia e apresentar a vocês a Rádio e TV Fraternal. Então, eu vou pedir que a nossa produção coloque aí a nossa página para que você a visualize, veja tudo o que é possível você acompanhar da Rádio e TV Fraternal. Existem, cada item aí demonstrado, você pode clicar em cima e será direcionado. São matérias, são diariamente existe matéria nova para você ler. Existe os programas da Rádio e TV Fraternal, todos eles estão aí apresentados. Existem mensagens, a mensagem do dia, imagens com homenagens aos expoentes do Espiritismo. E também você pode ir lá ver o roteiro sugerido para o Evangelho no Lar. Tá? Então, aí está sendo mostrado a você, clicando em cima, você vai ser direcionado para a sugestão de como fazer o Evangelho em seu lar, junto à sua família, ou mesmo sozinho, caso você não esteja acompanhado de familiares, more sozinho, por exemplo. Então, a página é muito completa, você pode assistir aos programas na página, elas são transmitidas ali. Existe o aplicativo da Fraternal, também ali tem o link para que você baixe, né? Na loja de aplicativos você consegue facilmente. Existe uma outra opção que é na Radiosnet, onde você pode ouvir toda a programação sem ter o aplicativo. Então, o site, a página da Rádio TV Fraternal, que é www.fraternal.net.br, ele é bem completo e bastante fácil, simples de navegar. Nos acompanhem lá. Então, fica aqui também o convite para que vocês nos acompanhem, não só no site, mas lá tem o link em todas as mídias sociais. Bom, eu nem vou citar quais, porque realmente a Fraternal está presente em todas, inclusive agora com uma novidade, o Evangelho é transmitido por podcast. Tá? Então, existe também lá na página o link para o podcast e você pode ser direcionado ao acompanhamento nesse link. Vamos dar início, então, com uma prece de abertura. Você faz para nós, Mara? Lógico. Então, vamos, neste momento, acalmar a nossa mente, respirar fundo e nos entregar nos braços de Deus, nosso Pai, nos elevando a Jesus Cristo, o nosso querido Mestre, nos ligando com toda a equipe de benfeitores, a equipe do Evangelho no Lar, com os nossos anjos da guarda, e pedindo a Jesus que adentre a nossa casa, ao nosso lar, e que limpe todos os ambientes, que deixe lá a sua luz, que proteja cada um de nós, que nos auxilie na compreensão do seu Evangelho, para que possamos colocar em prática em nossas vidas.
E com a prece de Francisco de Assis, nós vamos iniciar o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais compreender os... Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura, então. Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Item 15, Desprendimento dos bens terrenos. São Luís, Paris, 1860. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando o quiser, impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Vocês veem que o texto ele é bem pequeno, mas ele dá a sua mensagem, ele dá o seu recado aí por São Luís. Claro que é comum vermos pessoas construírem verdadeiros impérios, né, em vida, e esse império vai ser transmitido à sua descendência naturalmente, com raras exceções onde essa pessoa faz tipo um testamento, deixando para uma entidade, para alguém diferente, naturalmente isso irá para a sua descendência. E também é comum, como o próprio texto levanta a questão, mas sabemos que na prática acontece, é comum ao falecer o cabeça, né, o chefe da família, aquele que construiu o império, a sua descendência dilapidar aquele patrimônio, seja vendendo, seja fazendo maus negócios. Isso acontece exclusivamente pela vontade do Pai, né? Aquele que amealhou a sua fortuna, juntou os seus bens para deixar a sua descendência, talvez não tenha deixado ali a esses descendentes o bem mais importante que ele deveria ter deixado, um bem moral, o como se conduzir perante a vida, o quanto aquele bem financeiro, econômico, seria um instrumento para a vida desse descendente, para que ele o utilizasse com sabedoria, utilizasse fazendo o bem. E o que vemos em muitas situações é essa riqueza, essa fortuna ser dilapidada com futilidades, com coisas que não são em benefício de ninguém, sim em benefício próprio desse descendente que vai ali estar dilapidando um patrimônio, né? Porque ao partir deste plano terreno, ao voltar à verdadeira pátria, a pátria espiritual, nada será levado daqui, nada material. Como muita gente cita, né? Caixão não tem gavetinha. Então, o que levaremos é o que construímos moralmente. É aquela centelha que deixamos, aquela sementinha que plantamos
nas pessoas ao nosso redor, né? Aquela alegria, aquele bom exemplo. Então, são essas as coisas que deixaremos. O que deixamos financeiro, econômico, o tempo vai dizer se vai aumentar na mão da sua descendência ou se vai ser dilapidado. E aí eu abro para meus colegas o que vocês acham dessa colocação. Pois é, quando a gente fala em fortuna, e aí lá no próprio livro dos Espíritos tem uma página inteira, né, a respeito das perguntas que Kardec faz aos Espíritos sobre essa questão aí. Existe ali, sempre existiu um preconceito, né, sobre a riqueza e também sobre a pobreza, né? A gente sempre se depara com situações onde diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar. É bem comum, né? Lembrarmos bastante disso, né? Sempre vem esse comentário. E a gente entende que tanto a pobreza quanto a riqueza, ela são provas, né? Isso que você tem que passar, né? É mais fácil uma ou outra. É uma questão que a gente, né? Ser pobre ou ser rico? Depende muito bem, né? Porque tudo isso é um depósito, é um crédito que você tem, né? A gente entende que tudo isso, pobre ou rico, você partirá e deixará tudo aqui. Então eu acho interessante que a gente faz planos, né, para o futuro, né? Sim. Fazemos depósitos em poupanças, fazemos investimentos, fazemos projetos para daqui a 5 anos. Mas como é que eu posso fazer um projeto de 5 anos, né? Eu não sei o dia de amanhã, né? Sim, dado o momento, né? E tem uma história, só para resumir isso aí, eu vi inclusive de um pastor, né? Que ele conta, minha irmã, né? De que estava vendo um velório e a pessoa que estava nesse velório era uma pessoa que tinha partido, era uma pessoa nova, e essa pessoa fez um comentário: nossa, tão novo, né? Já partiu para a espiritualidade. Ok, no outro dia essa pessoa que fez esse comentário também veio a desenganar. Então, a gente não sabe exatamente o dia de amanhã, né? Então eu tenho exatamente o que eu tenho, o que eu faço, o que eu estou... Eu tenho que seguir aqui, né? Sigo aqui. O dia de amanhã, só quem sabe é Deus. Então eu acho que é muito pé no chão, né? Sim. Não sei se a Mara concorda. Existe uma história do fundador de Dubai, Sheikh Rashid. Uma história muito interessante, que ele perguntaram para ele o que ele achava que ia ser o futuro de Dubai. E ele respondeu assim, com muita sabedoria: o meu avô andava de camelo, o meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, o meu filho anda de Land Rover, o meu neto vai andar de Land Rover também, mas o meu bisneto vai andar de camelo. Então, é muito forte, muito sábio isso, porque eu não penso que seja errado você lutar para construir um patrimônio. Sim. Dentro de uma inteligência, de um equilíbrio que você vá usufruir, fazer o bem, vai deixar para os seus descendentes também, mas o importante aí não é o deixar, é ensinar na medida do possível ao seu descendente as dificuldades da vida, como que é a vida. Se você junta uma fortuna e dá toda a facilidade para os seus filhos, seus netos, eles vão aprender o quê? Eles vão aprender a vida fácil. E fica difícil, realmente fica difícil, porque quando uma pessoa ela junta essa fortuna, de alguma forma os filhos, os netos vão usufruir, enquanto Deus, como diz o texto, Deus deixar. O dia que Deus não deixar, vai deixar. Não depende só do usufruto dos descendentes, depende muito de se Deus quer que seja feito assim, né? E a realidade, como esse fundador de Dubai falou, é muito sábio. Por quê?
você você teve tempo difícil, você construiu, Claro. aí você deu facilidades, a facilidade faz homens débeis, os homens débeis fazem tempos difíceis. E aí parece que vira uma bola de neve. Um ciclo, né? É um texto muito pequeno, mas é de muita reflexão, principalmente não para quem não tem a fortuna, para quem está naquele passa dificuldades, mas principalmente para as pessoas que têm bens materiais E que pensa em deixar, né? e pensam em deixar. Para que não seja se perdido ali, né? Para que ele saiba que o que você falou, que o caixão não tem gaveta, que ele possa amealhar essa fortuna de uma forma honesta, Sim. fazer o bem, ensinar os seus descendentes, na medida que ele possa ensinar, e aí o resto está na mão de Deus. Ele vai, lógico, vai passar essa fortuna adiante, mas ele tem que saber que a hora que ele desencarnar, ele não tem mais direito a nada, e quem ficou com a fortuna pode usar ou não usar, Deus pode tirar ou não tirar. A gente fala de fortuna, mas é tudo, né? Tudo. Nós estamos falando aqui do Evangelho, especificamente de bens, né? Mas tudo que você... Bens econômicos, né? Eu me recordo que talvez nessa mesa, né, eu até perguntei para a Mara, tem aquela passagem do Evangelho também, quando aquele seguidor do Cristo pergunta como é que eu faço para ganhar o reino dos céus. E Jesus responde, vá, venda tudo e siga-me, né? Aí eu perguntei para a Mara se ela venderia tudo que ela possuía. Ela disse que não. Perfeito, não é para se vender tudo e você ficar na miséria. Não é essa a intenção, não é essa a informação que se passa, né? Do Evangelho. Mas como é que você usa exatamente tudo isso em benefício seu ou em benefício dos outros? E aí, Kátia, eu acho que também tem a questão da pobreza, né? A pobreza é um pouco mais complicada de falar, mas é a aceitação, né? A humildade de você aceitar a pobreza. Sim, enfrentar. Se a gente for falar com uma pessoa que não lê nada do que nós estamos falando, vai falar, eu, pobre, prefiro ser rico. Né? Isso é natural do ser humano, não é verdade? Vamos aqui tapar o sol com a peneira. Sim, vai preferir a facilidade. A facilidade, mas isso aí poderá levar a um precipício muito maior. Às vezes, por isso que você não tem essa riqueza. Porque você vai fazer dela exatamente um fardo muito pesado. Isso vai ter um custo muito alto lá na frente. Você disse, em várias passagens do Evangelho, nós vemos, parece que ser rico é um defeito. É, um defeito, né? Como se fosse. Mas nós precisamos analisar bem, porque é uma prova muito mais difícil. É uma prova, e não, como diz aqui, não só para você, mas para os descendentes que você é responsável em passar os ensinamentos. E assim, eu não sei vocês, mas eu vim de uma geração onde os pais eram famílias muito humildes, famílias normalmente operárias, que trabalhavam em indústrias grandes, indústria metalúrgica. Então, os nossos pais, e de uma boa parte das pessoas que eu convivi e cresci, eles tinham a mentalidade de que eles precisavam melhorar economicamente para dar algo melhor aos seus filhos. Dar um ensino melhor, dar uma condição econômica melhor, dar uma tranquilidade financeira maior. Sim. Só que, com isso, e passaram para nós, e nós aqui, na minha geração, também um pouco levamos para esse lado. Não, meus pais batalharam para que eu tivesse o melhor, então eu também vou batalhar para que meus filhos tenham o melhor. Sim. Só que, com isso, se a gente não tiver algum cuidado, algum critério, né, nessa passagem de pensamento, nós vamos estar criando pessoas que não sabem lutar pelas suas próprias vidas, né? Porque a gente vai buscando facilidades aos nossos filhos e deixando eles, poupando eles das provas da vida, onde eles vão se tornar pessoas melhores. Sim. Pessoas que saibam lutar e obter as suas conquistas, os seus bens, as suas fortunas, né, entre aspas. As facilidades, às vezes, as facilidades, na verdade, você vai ter muitas frustrações lá na frente, né, que causam frustrações. Então, eu acho que querer exatamente
quando se fala em partilha, vamos fazer já uma herança, né, muito comum. É claro, é natural isso, né, é natural do ser humano. Mas espiritualmente, isso não quer dizer absolutamente nada. Verdade. Temos que separar o físico, o material, do espiritual. E aí eu penso como matéria. Testamento, deixar agora meus filhos, olha, vai dar briga em família, e aí você quer saber a família que você tem, é só na hora do testamento que você vai entender exatamente o que é de fato família, não é verdade? A gente ouve várias coisas, né? Claro, eu tenho várias experiências. E espiritualmente, a pessoa não... Isso nada vale. Porque A fortuna não. quais são... O que você de fato vai carregar espiritualmente? As suas ações, os créditos que você adquiriu aqui, as benfeitorias espirituais, a benfeitoria com o próximo, isso vai contar muito lá, porque lá em cima ninguém vai perguntar Quanto você deixou para cada um dos seus filhos? Quem você foi, o que você fez. Qual foi a sua importância? Vai perguntar, a gente leva o moral que nós aprendemos. Isso. Quando a gente fala assim, o moral parece muito, né, pouca coisa, mas o que a gente leva são os vícios que a gente deu uma melhoradinha, outros que a gente adquiriu, né? E o que a gente evoluiu moralmente, o que a gente fez com tudo isso, com a nossa vida. Voltamos no Evangelho, não ajuntais tesouros Na terra, ajuntais no céu. A traça e não sei o que, corrói, né? Corrói. Então, novamente, então a gente tem que entender que o que é falado no Evangelho é a pura verdade. E a gente pode lembrar também de grandes expoentes morais que a gente tem, né, na Terra. Chico Xavier era uma pessoa muito humilde. E olha o legado que ele nos deixou. Sem né? dúvida. Mais de 400 livros que só publicações. trazem o bem às pessoas que os leem, né? Isso. Madre Teresa de Calcutá, Inspirem nessas Buda, pessoas. né? São Pessoas. abnegadas, né? Que não juntavam tesouros, Não. né? Na terra. Juntaram Juntaram grandes tesouros, mas aqueles que realmente, Traça no corrói, né? não rouba. E seguramente os acompanharam, Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, É um tema legal aí que daria. é um tema bacana, uma semana. né? Dá para falar bastante, né? Muito, Para a né? gente refletir Dá, bastante. sim. Bom, vamos já Sim. encerrando os comentários. Paulinho, você faz a nossa vibração Ok. final? Vamos Então, vamos agradecer por esse momento maravilhoso em que temos a oportunidade sempre de discutir um pouquinho, no bom sentido, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, nosso Pai, fazendo que possamos entender um pouquinho mais os seus ensinamentos e que esses ensinamentos, Pai, possam chegar a todos os corações, de todas as pessoas, de todos os cantos deste mundo, deste planeta, deste universo, fazendo com que entendam que exatamente só através da humildade, da caridade, da resiliência, da boa vontade, de amar o próximo como a si mesmo, é que nos farão cidadãos diferentes no nosso dia a dia, prevalecendo assim a máxima de que, de fato, esses conhecimentos e a prática desses conhecimentos ligados ao Cristo é que nos darão suporte para sempre. E que possamos, nessa noite, nessas vibrações também, cheguem a todas as pessoas necessitadas em todos os locais, hospitais, residências, sanatórios, enfim, todos os lugares que precisam hoje dessa luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, amigos, chegamos ao término de mais um Evangelho no Lar, da Rádio TV Fraternal. Sempre com muita paz, com algum aprendizado a mais, né? Que nós recebemos e que esperamos que vocês aí também tenham recebido, nos acompanhando aqui. Que vocês todos tenham uma semana abençoada, né? Na paz de Jesus, com as bênçãos do Pai e com a proteção de Mãe Maria Santíssima. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.